como que a apometria pode ajudar na constelação? Bom, existem dois tipos de apometria, a apometria espiritual e a apometria terapêutica. A apometria que eu uso é a apometria terapêutica. Aqui a gente não vai trabalhar com espíritos, nada disso. A gente vai trabalhar com as memórias ancestrais, com os traumas que ficaram registrados no inconsciente. Então, o que é a apometria terapêutica e como eu utilizo ela dentro da constelação? Existem partes que a gente chama de desdobramentos dos blocos do ego, do nosso ego. Essas partes foram traumatizadas em alguns eventos, sejam eles intrauterino, nascimento, relação com pai, com mãe, escola, enfim, relações da vida, né? E a gente sempre tem uma linha de aprendizado, ou seja, a gente traz dentro da nossa personalidade traços de partes nossas que foram traumatizadas, bloqueadas em algum aspecto. Às vezes a pessoa, sei lá, ela nasce e já tem ali um medo de altura. A apometria terapêutica, ela vai buscar dentro desses blocos do ego, ou seja, dentro dos traumas que estão marcados na nossa personalidade, seja ela uma subpersonalidade ou uma personalidade múltipla, vai buscar e vai tratar isso. E existem diversas técnicas dentro da apometria que a gente usa para proteger o campo mental, porque às vezes é uma informação que está na mente da pessoa, ela está tão... aquela nuvenzinha da família Adams, ela está lá mandando aquelas informações, aquele medo, aquele boicote, que a gente não consegue acessar a informação do campo. Daí a importância fundamental da gente usar uma técnica de apometria para proteger o campo e impedir que aquela informação seja deturpada, seja atrapalhada, seja contaminada com a informação ancestral. A gente também, às vezes não, muitas vezes, a gente protege o emocional do cliente usando a técnica de apometria. Como assim? Então, a gente acessa uma informação, uma memória que traz uma dor profunda, e muitas vezes essa dor faz com que o cliente bloqueie a informação. Para isso a gente usa uma técnica de apometria, que por exemplo é um cilindro de luz branca, que a gente envolve a pessoa, permitindo que aquela dor não seja tão intensa. Existem técnicas de despolarização de estímulos de memória, de proteção de tempo e espaço. É usado muito geometria sagrada para que alguns aspectos daquele inconsciente sejam protegidos, como pirâmides de proteção. A gente usa Merkabah, usa cromoterapia mental, ou seja, existem frequências de cor que podem ajudar. Por exemplo, a gente usa assim, violeta, dourado e prata. A combinação dessas três cores faz com que as informações sejam dissipadas, descoladas do inconsciente. Elas estão ali grudadas no inconsciente. Usando essa técnica, a gente consegue descolar essas informações. Existem cores, por exemplo, que faz com que a pessoa se acalme. Azul claro. O laranja tira angústia. O roxo traz a verdade. Às vezes tem um segredo, tem alguma coisa que está ali bloqueando aquela informação. Então, a gente traz uma outra cor que a gente sente que vai ajudar a amenizar. A luz violeta, ela vai transmutar algumas dores, algumas informações, para a gente chegar lá no fundo da dor, para a gente ser mais assertivo na constelação. Existem outras cores, como por exemplo, rubi com dourado, que permite que a gente encerre o ciclo. Quando a gente usa o rubi com dourado, a gente, depois de tratar as informações, a gente fecha aquele ciclo, fazendo com que aquelas informações fiquem lá no passado e que não venham a sangrar de novo o consciente, ou mesmo de forma inconsciente, o presente. Existem técnicas de apometria que a gente usa para o tratamento. Vamos supor, a pessoa aparece com uma dor fortíssima, e aí a gente percebe na pessoa, acessa aquela memória, o coração dela no aqui e agora, ali junto com a gente, o cliente, o coração dispara, dá um nó na garganta, a respiração fica acelerada, começa a passar mal, porque não vem só a memória, não vem só a dor, ela vem carregada de afetos, de medo, tristeza,
pânico, sensação de impotência, enfim, por tudo que os antepassados viveram. E muitas vezes essas informações fazem com que a pessoa não consiga acessar na inteireza aquelas informações. E o que a gente faz com isso? Protege o campo, protege aquele desdobramento de tempo e espaço, protege o mental, protege o emocional e procura o que a gente chama de desassociação dentro da linha de aprendizado ou linha de aprendizado harmônica. O que é isso? Então, vamos supor, a gente acessa uma informação que é muito dolorida. Tô lembrando aqui de uma inquisição que uma cliente acessou e aquilo começou a gerar um pânico nela, né? Ela não conseguia olhar para aquilo de uma forma tranquila. O que eu fiz? Congelei o tempo, isso é associado à hipnose ericksoniana. Bert Hellinger estudou com Milton Erickson, que é o pai da hipnose ericksoniana. Congela o tempo, volta um pouquinho no passado, sabendo agora daquela informação. É claro que a gente não vai mudar a história. A gente vai desassociar a dor, o emocional, o mental. A gente não vai mudar o passado. Nem a amnésia muda o passado. Volta um pouquinho no tempo. E aí, sabendo da informação, vamos supor, os soldados estão chegando pelo leste. O que a gente pode fazer? Sabendo que ali tem uma colina, tem uma proteção, tem a casa de alguém, tem uma caverna, enfim. Poderíamos sugerir alguma opção? O que a gente faz? Então eu vou buscar meu filho e vou correr para aquele lugar ali. Aí dá tempo da pessoa correr para aquele lugar, ela se sente mais tranquila. Mudou o fato? Não. Aqueles soldados chegaram, aqueles soldados dizimaram aquelas pessoas, aconteceu tudo isso, mas emocionalmente deu um conforto para a pessoa, para que a gente conseguisse tratar, entender o porquê daquela história. Então, é uma técnica de desassociação. A gente vai desassociar dentro da hipnose e da apometria sistêmica aquelas dores. É possível também, dentro desse tempo e espaço, por exemplo, uma guerra, deixar ali, a cargo da força maior, instrumentos de apometria, como tirar as pessoas da ilusão, da autoilusão, permitir que elas percebam que estamos em uma outra época. Então a gente desdobra com uma tela mental, mostrando o aqui e agora, mostrando o hoje, trazendo informações como roupas, carros, construções, e aí aquela memória, ela entende que ela não está lá em 1600, 1800, ela está 1500, enfim, ela está no aqui e agora, que aquilo é uma memória. Mostra também como está hoje a paisagem daquele lugar, que naquela época, sei lá, era um feudo. Hoje, o que tem ali? Tem rodovias, indústrias, cidades, né? Então, a gente também ajuda aquela memória a entender o desdobramento tempo-espaço. Isso ajuda a acalmar que aquilo não está acontecendo, é apenas uma memória. E dentro de tudo isso, dessa proteção, desse desdobramento, dessas técnicas de apometria aliadas à hipnose, a gente consegue, usando as falas da constelação, trazer um novo entendimento, um novo olhar, fechar o ciclo, ou às vezes também é uma memória de infância, que antigamente o Bert Hellinger chamava de constelação meditativa, que nada mais é do que o uso da hipnose ericksoniana dentro da constelação. Então, às vezes tem um trauma de infância, a gente desdobra a pessoa, a personalidade principal, o hoje, a gente vai lá no passado, conversa com aquela criança, diz a ela, eu sou você, e eu voltei do futuro para te buscar, eu nunca esqueci de você. E essa dor, ela não existe mais, é só uma memória. E abre uma tela mental mostrando tudo que aquela criança passou. Ela conseguiu estudar, ela sobreviveu, foi só um susto, foi só uma briga, foi só um momento em que o pai e a mãe, sei lá, estavam bravos, enfim. O que aconteceu ali, que fez com que ela ficasse muitas vezes paralisada, né? Recentemente foi acessado com um cliente a informação de um trauma intrauterino. A pessoa era uma gêmea evanescente, tinha um irmão gêmeo e esse irmão morreu no útero. Então a dor, o luto, culpa de sobrevivência, nossa, eu comi mais que meu irmão morreu, né?
aquilo bloqueava a vida da pessoa de uma forma que ela não fazia ideia. E foi com o uso da hipnose e da apometria terapêutica que a gente conseguiu acessar tamanha dor, porque tinha um sofrimento fetal, o parto foi extremamente difícil, porque aquele bebê queria morrer junto com o irmão. Olha que coisa que a gente traz dentro da infância, já intrauterino, queria morrer junto com o irmão, tinha uma culpa por fazer com que a mãe sofresse no parto, né? Porque não queria nascer de jeito nenhum, foi um parto muito, muito difícil. Assim, eu presenciei ali, ajudando a cliente, tinha uma falta de ar, uma angústia, uma dor de cabeça, porque veio com fórceps para conseguir nascer, enfim. Existe técnica de encaminhamento também e tratamento dessas memórias, sejam elas da infância, intrauterina ou de épocas passadas, na qual a personalidade principal está muito identificada. Então faz total diferença dentro do processo terapêutico.